Chegamos então na lição de número 6, navegando nesse terceiro trimestre da CPAD aqui da classe dos juvenis, onde nós estamos estudando com vocês, neste ano 2025, um texto escrito e comentado pelo pastor Mateus Gonçalves. É importante você observar que o tema desse trimestre é personagens marcantes da Bíblia. E o da lição de hoje, lição 6, que cai no dia 10 de agosto, trabalha sobre Samuel e vai desenvolver o seguinte argumento: Samuel, privilégios e responsabilidades de vocacionado. Que lição sensacional! Você pode trabalhar a partir da leitura de alguns versículos. O primeiro é o introdutório, que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E o segundo é a leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal e envie essa aula para alguém. Eu espero muito que o Senhor possa te abençoar através dessa ministração. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. Vou ter o prazer em te receber por lá. Coloca no Google aí, Janderson Nascimento EBD, e segue a gente. Que essa aula seja uma bênção e que Deus te use na palavra na escola dominical da sua igreja, em nome de Jesus. Hoje nós estamos analisando mais um perfil de um vocacionado dentro da Bíblia. Estamos observando especialmente o perfil do profeta Samuel. O profeta Samuel que marca o Antigo Testamento. Ele é um profeta que é chamado por Deus e vive também uma fase de transição histórica dentro das páginas da Bíblia. Se você observar muito bem, analisando o período histórico do profeta Samuel, você percebe que ele é o último dos juízes que é apresentado dentro das Escrituras. A partir dele, nós percebemos agora que se inicia um novo processo dentro da cultura de Israel, especialmente um novo processo político. Se inicia, após Samuel, o processo da monarquia dentro de Israel. Samuel, ele aparece dentro da Bíblia com um ministério sensacional. O ministério de juiz, o ministério de profeta e o ministério de sacerdote. Então, ele tem esse ministério dentro das Escrituras, exerce esse ministério para a glória de Deus. A sua chamada é marcante, porque a sua chamada vem desde a sua tenra idade, desde quando ele era jovem. E Deus fez uma promessa espetacular e cumpriu essa promessa a partir do ministério de Samuel, a sua mãe Ana. Observando as Escrituras, nós aprendemos que Samuel traz para a gente lições que vão marcar também a nossa geração. Se você comparar o profeta Samuel com Sansão da Bíblia, Sansão que nós estudamos na aula passada, nós percebemos que Sansão representa aquela geração que tem tudo, que recebe todos os benefícios e abandona esses benefícios de Deus. Mas se você comparar agora com Samuel, você vai descobrir que Samuel, ele é convicto. Ele recebe todos os benefícios de Deus e a sua atitude é diferente da de Sansão. Ele se dedica para Deus. Ele coloca o seu coração no ministério, na chamada, na vocação e ele tem responsabilidades para fazer isso. Isso quer dizer que dentro da igreja, dentro da nossa comunidade cristã, nós vamos encontrar muitos jovens, adolescentes que têm convicção do seu ministério, têm convicção da chamada de Deus e são servos e servas de Cristo. É para esse tipo de gente que você vai ministrar hoje. E eu espero que o Senhor Jesus também desperte novos e aqueles que estão meio cambaleando na fé também sejam despertados em Cristo Jesus. Por isso que Deus te abençoe em sala de aula e que você seja um instrumento para a glória do nome do Senhor. E já iniciando a nossa aula, se eu estou te ajudando, por gentileza, comenta aí, coloca o nome da cidade, de onde você está assistindo a gente, e eu te agradeço em Cristo Jesus. O primeiro ponto da nossa ministração trata então sobre o seguinte argumento: quem é Samuel? Vamos analisar o perfil desse homem de Deus. O profeta Samuel é um personagem marcante das páginas do Antigo Testamento. Primeiro, porque na Bíblia nós encontramos dois textos que levam seu nome, dois livros, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Historicamente falando e analisando também a Bíblia hebraica, você vai perceber que na Bíblia hebraica só existe um livro só, conhecido como o livro do profeta Samuel.
Essa divisão que nós temos de 1 Samuel e 2 Samuel, isso vem a partir da Septuaginta. A Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, que traz essa divisão de uma forma didática. Mas quando você analisa, então, o perfil de Samuel a partir da leitura desses livros, você vai encontrar o histórico desse profeta que está exatamente nessa fase de transição do período dos juízes de Israel para o período, então, da monarquia, onde se inicia, então, o ministério dos primeiros reis. O primeiro rei que aparece é o rei Saul, depois vem Davi. Mas isso é assunto para outra lição. É importante você focar exatamente que Samuel é filho de Eucana e Ana. Ana, a mãe de Samuel, era estéril. E Samuel também é resultado, é fruto de oração, do movimento de orar, de buscar a presença do Senhor. Ele é fruto de uma promessa, de uma busca, de um desejo, de uma oração eficaz. Samuel, então, ele tem um chamado que é um chamado que marca a nossa vida. Quando você analisa o ministério de Ana, você vai perceber que Ana orou, agradeceu a Deus, apresentou ofertas e sacrifícios ao Senhor antes de gerar Samuel. Isso me ensina que nós precisamos agradecer antes de ter. Esse princípio é sensacional, porque esse princípio nos ensina agora a seguir na contramão desse mundo que segue o viés do materialismo. A Bíblia nos ensina a sermos gratos a Deus. E quando você olha para a vida de Samuel, você percebe que ele é fruto de gratidão, fruto de oração, resposta de Deus. Pegando isso, você já pode até aplicar na vida dos teus alunos. A nossa geração também é fruto de oração. Muita gente orou por esses adolescentes. Tem muitas pessoas que continuam orando por essa equipe abençoada que você toma conta na escola bíblica dominical, para que Deus levante esses adolescentes como instrumentos na sua mão para marcar essa geração. Essa geração tem um potencial sensacional como o potencial que Deus deu a Samuel. E é a partir disso que nós precisamos, então, guiar essa geração biblicamente. Samuel ele aprendeu exatamente aquilo que Deus queria para o seu coração. E a partir das escrituras você percebe que ele foi criado junto aos filhos de Eli. Os filhos de Eli que dão um mau exemplo, mas mesmo sendo criado junto aos filhos de Eli, Samuel permaneceu fiel, dando exemplo. Isso quer dizer que nós não podemos generalizar. Não podemos dizer que essa geração está perdida, mas no meio dessa geração, Deus tem levantado pessoas como Samuel, glória a Deus, que são instrumentos de Deus para edificar vidas. Então pega isso e deixa Deus te usar. O primeiro subtópico, então, do primeiro ponto, trata com a gente sobre o seguinte argumento: uma mulher, um pedido e um milagre. Especialmente a partir da análise da oração de Ana aqui. Quando nós analisamos, especialmente o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 11, você vai perceber que Ana está envolvida em oração. Ela está envolvida em um desejo, ela apresenta a sua causa diante da presença do Senhor. Primeiro, quando você observa a cultura dos israelitas desse tempo, do povo hebreu dessa época, você vai perceber que uma mulher que não gerava filhos era vista então como uma mulher seca, estéril, amaldiçoada, que não tinha a bênção de Deus. A bênção de Deus no Antigo Testamento para as mulheres é vista exatamente a partir do momento que essas mulheres geram filhos e filhos homens. E essa bênção de Deus está interligada com essa cultura patriarcal. Quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe que as meninas já eram preparadas para serem mães. Mães que edificavam o seu lar, a sua casa e a sua família. Isso também acontece com Ana. Dentro das Escrituras, pela lei do Antigo Testamento, era permitido então que o marido pudesse se casar com outra mulher a partir da lei do Antigo Testamento. Essa lei aqui é uma lei que traz esse sentido para gerar filhos. É claro que essa lei não está interligada com a lei de Moisés, pega isso, mas essa lei é uma lei cultural daquele momento.
Essa lei cultural daquele momento permitia que um homem pudesse se casar com outra mulher, já que a primeira esposa não gerasse filhos. E é isso que você encontra dentro das escrituras a partir da leitura da história de Ana, de Eucana, e aparece aqui a Penina. A partir desse momento, nós vamos entender que Eucana, ele ama Ana, porque Ana é a sua primeira esposa. Mas dentro das escrituras, o que traz o sentido desse texto e da aula de hoje é especialmente observar o que Ana faz diante do Senhor. Ela coloca a sua vida em adoração. De ano em ano, Eucana e a sua família iam até o tabernáculo prestar sacrifícios a Deus pelos filhos gerados por Penina. Mas no meio desse movimento, desse sacrifício, se você analisar o capítulo 1, você vai perceber que ele também prestava sacrifícios de adoração a Deus pelos filhos que Ana ainda não tinha gerado. Isso me ensina o princípio de agradecer antes de ter. E isso também nos ensina esse fato de acreditar na promessa de Deus pela fé. É isso que Ana faz. Ela coloca seu coração diante do Senhor. E acreditar na promessa pela fé é tomar posse do milagre. O sentido bíblico aqui, que você vai pegar para ministrar em sala de aula, é exatamente esse movimento que Ana faz. Ela é grata a Deus, ela oferece o sacrifício junto com seu marido oferece o sacrifício junto com ela de gratidão, em oferta no tabernáculo. E a partir disso, em oração, quebrantando seu coração diante da presença de Deus, pega esse princípio, Ana então recebe uma resposta sensacional da parte de Deus e passa a gerar um filho chamado Samuel. E a partir desse movimento, eu espero que Deus em Cristo use você. O segundo ponto da aula de hoje, então, já avançando, trata sobre o seguinte assunto: alguém que sabe o que quer. Vamos analisar essa perspectiva em sala de aula. Quando Samuel nasce, ele recebe esse nome, Samuel, que significa ouvido de Deus, ou ouvido por Deus. Isso traz, então, o sentido que Samuel é resposta de oração. Outro detalhe, quando nós analisamos agora no segundo ponto, nós vamos perceber que Samuel ele é criado no meio de uma geração corrupta. Não é à toa que a Bíblia fala dos filhos de Eli, os filhos de Eli que se desviam dos caminhos do Senhor, que fazem práticas terríveis no tabernáculo ao invés de dar o exemplo. Mas Samuel é criado no meio deles e Samuel toma a decisão de servir a Deus de forma convicta. Isso traz um princípio também para a gente que eu já apresentei para você em sala de aula. Nós precisamos acreditar nessa geração. Acreditar que Deus está levantando jovens e adolescentes que têm compromisso com Deus. E na sua igreja pode acontecer isso sim, para a glória de Deus. Não é à toa que quando nós lemos o livro de 1 Samuel, capítulo 3, Deus fala com Samuel. Deus fala de uma forma espetacular, mas Samuel não identifica. É importante também nós percebermos que Deus continua falando, mas essa geração às vezes não identifica. Os nossos jovens que têm uma chamada de Deus, às vezes ficam perdidos pelo fato de não conhecer as experiências com Deus. E é por isso que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve agir como Eli, orientar, guiar, direcionar. Samuel precisava da direção de alguém, precisava da orientação pastoral. E ele teve essa orientação pastoral. Todo jovem e adolescente que tem uma chamada de Deus e tem uma convicção sensacional desse chamado, que recebe revelações de Deus, também precisa ser orientado. Não é porque ele tem uma chamada que ele vai seguir sozinho. Isso significa que aquele que tem um chamado de Deus, como Samuel teve, precisa sim ser discipulado. Então, pega esse viés e trabalhe isso com os teus alunos. Todos nós precisamos ser submissos a uma liderança. Quando você analisa especialmente 1 Samuel, capítulo 3, do 4 ao 8, você percebe que ele vai até ali. E ele direciona Samuel. A nossa geração precisa ser direcionada, guiada,
servindo a Deus para impactar o Brasil, para impactar o mundo. Eu acredito que Deus ainda quer levantar jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo. Você também precisa acreditar nisso. Mas esses jovens e adolescentes precisam ser guiados em uma doutrina bíblica, em uma orientação pela palavra, em um amor no serviço diaconal da igreja, em um amor no serviço de estar à disposição para o reino. É isso que a gente precisa também pregar e ensinar em sala de aula. O primeiro subtópico do segundo ponto, então, trata sobre o seguinte assunto: com quem você anda? Observa. Samuel foi criado junto aos filhos de Eli, mas não se corrompeu como os filhos de Eli. Observe esse detalhe. A nossa geração precisa ser, sim, a influência desse mundo, a direção de Deus, aqueles que guiam as pessoas para a glória de Deus e não serem influenciados pelo pecado, influenciados pela mentira, pela corrupção, pela depravação. Tem muita gente agindo em pecado com as coisas de Deus, como os filhos de Eli, na nossa geração. Tem muita gente que pega a doutrina bíblica, nega o Cristo, nega a encarnação de Jesus, nega a morte e ressurreição, nega exatamente o pecado, dizem que o pecado não existe, que o diabo não existe, mas a nossa geração precisa ser uma geração que vai para a Bíblia, que olha para a Escritura e entende que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e influencia esse mundo por convicções concretas. Mesmo estando na faculdade, na escola, é apegado à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola para a glória e honra do Senhor. Então, deixe o Espírito de Deus falar com você. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo aí para ele, para ela. Deixa o teu likezinho, porque me ajuda, e se inscreve também no canal. O terceiro ponto trata, então, sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Icabor ou Ebenezer? Que aplicação sensacional que nós temos aqui. Dentro das passagens bíblicas, especialmente do livro do profeta Samuel, nós encontramos uma geração que é uma geração que é guiada por Icabor. A palavra Icabor, ela é derivada de um nome que é dado a um dos netos de Eli. Isso significa, nesse termo, que foi então embora a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Por causa do pecado e por causa da depravação do coração dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, a Bíblia faz questão de dizer que eles foram derrotados em batalhas. Eles que eram responsáveis pela arca do Senhor, que representava a presença de Deus, permitiram que essa arca do Senhor fosse levada pelos filisteus e eles então acabaram dando um mau exemplo. A partir do seu mau exemplo, Israel ficou marcada como um povo sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a manifestação de Deus. Observa, tem sim no nosso tempo pessoas que estão vivendo a partir da perspectiva de Icabor, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, achando que estão influenciando esse mundo. Muito pelo contrário, estão sendo influenciados pelo pecado. A nossa geração precisa entender que nós somos chamados para a glória de Deus, para exaltar o Senhor. E a partir disso, nós vamos trabalhar com você o que esse ponto descreve para a gente. O primeiro subtópico trata então sobre esse termo, Icabor. A Bíblia descreve para a gente de uma forma espetacular e a gente precisa observar isso, que Icabor é o nome dado ao neto de Eli. Esse nome é dado exatamente a partir do momento em que Eli e as esposas dos filhos de Eli recebem a notícia que Ofni e Finéias foram mortos em batalha, e uma batalha muito ferrenha e feroz. Foram mortos porque não estavam cheios da presença de Deus e agiam de forma irresponsáveis com as coisas do Senhor. E a partir da morte deles, a arca do Senhor é sequestrada, é levada para a terra dos filisteus. A arca do Senhor, que era um símbolo da presença. E Israel, sem o símbolo da presença, é uma nação sem a glória de Deus. E a partir disso nós podemos entender que sem o símbolo de Cristo no nosso coração, sem a vida em Cristo na nossa alma, nós somos uma geração sem a glória de Deus.
A glória de Deus é revelada a nós a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e andamos para a glória de Deus exatamente nesse relacionamento. Deus está te chamando para ser a geração Ebenezer. O que é a geração Ebenezer? Vamos entender isso a partir da perspectiva, então, do segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre esse termo, Ebenezer, que foi dito pelo próprio profeta Samuel. Quando nós analisamos o livro do profeta Samuel, especialmente o primeiro livro, capítulo 7, você percebe, então, que Samuel é levantado por Deus. E em meio a uma batalha contra os filisteus, Samuel toma uma atitude de adoração, mas ao mesmo tempo ele está pronto para a guerra. E a atitude de adoração de Samuel marca aquela geração. Ele vence a batalha pela presença de Deus e ele ergue um monumento, ele ergue um marco para descrever que a vitória não vinha dele, mas vinha da parte do Senhor. E esse monumento e esse marco da geração de Samuel também precisa ser erguido, porque esse evento Ebenezer significa que até aqui nos ajudou o Senhor, que a glória de Deus é que nos sustenta. Isso quer dizer que Deus está levantando também uma geração como você, que acredita na presença de Deus, na glória de Deus, na manifestação de Deus, no trabalhar de Deus para edificar vidas. Deus está querendo te usar a partir dessa condução da vitória, ajudando as pessoas a entender de que lado estão, ajudando as pessoas a entender que a glória de Deus também é possível ser manifestada hoje, a partir do momento em que você tem a convicção de quem é o Cristo, a sua obra, o que ele fez para te salvar. E é isso que Samuel traz como exemplo. Ele conhece o Deus de Israel, ele vive para esse Deus de Israel e ele sabe que esse Deus de Israel trabalha em favor do seu povo quando esse povo toma uma atitude de fidelidade. Analisando e avançando, vamos agora para o terceiro subtópico do nosso terceiro ponto, que trata então sobre o seguinte argumento: de que lado você está? Você que é jovem, adolescente, servo de Cristo, professor da escola bíblica, professora, de que lado você está? Da geração pessimista, que olha para essa geração e diz assim: olha, não tem jeito, Deus não vai levantar, esse povo perdeu a glória de Deus, já não sente a presença como antes, como épocas passadas. Ou será que você vai estar do lado da geração que enxerga a glória de Deus e diz: Ebenezer, Deus vai levantar esses adolescentes da igreja. Eles dão trabalho hoje, mas vão ser uma bênção de Deus. Deus vai levantá-los para a glória de Deus. Deus vai capacitá-los como instrumentos na sua mão. Deus vai dar vitória para essa geração da minha congregação. Eu acredito nisso. Então você pode trabalhar a partir dessa perspectiva também, em descrever a importância do chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1, fala sobre isso. Que tipo de chamado você tem? Esse chamado que é um chamado para a glória de Deus ou um chamado que só enxerga os problemas? Qual é o seu? Vamos avançar então para o nosso quarto ponto, que trata agora sobre o seguinte assunto: um chamado que nos move. Nesse quarto ponto, é muito importante que você em Cristo tenha essa visão, que todos nós somos chamados por Deus. Existem duas perspectivas sobre o chamado. Primeiro, a primeira perspectiva é o chamado universal, galera. Isso quer dizer que Deus chama a todos para a salvação. Todos nós fazemos parte desse chamado. O sangue de Cristo nos chama para esse chamado. Mas há também o chamado específico, sobrenatural, que Deus separa pessoas para obras específicas, e esse chamado que nos move também. Esse chamado que nos chama para obras específicas também pode estar acontecendo na vida do adolescente que congrega contigo na igreja. Isso fala exatamente da nossa jornada em servir a Deus. Esse Deus que cuida do seu povo, esse Deus que nos impulsiona, esse Deus que nos direciona, e esse Deus também que quer usar você. Para finalizar, o primeiro subtópico do quarto ponto, então, trata sobre a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura?
A Bíblia descreve para a gente que a lei da semeadura é aquilo que você planta, você colhe. Então, se você é um adolescente de Deus, servo de Cristo, que ama o Senhor e agora está plantando dedicação na obra, serviço de Deus, serviço diaconal, adoração a Cristo, você vai colher isso para a glória de Deus. Esperança nessa geração, você vai colher isso para a glória de Deus. Mas se você planta pecados, mentiras, depravação total na tua alma, infelizmente você também vai colher isso. Para que você possa estar livre dessa situação de juízo, se arrependa, coloque a tua vida na direção de Deus, envolva o teu coração com a presença de Jesus e que Deus em Cristo abençoe você nessa escola bíblica dominical, que a tua aula seja extraordinária para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram também, tem uma galera fazendo isso, eu fico tão feliz de repostar aí as suas postagens em Jesus. Só por gentileza, coloca aí teu comentário, se eu te ajudei, comenta também, porque me ajuda, se inscreve, deixa o likezinho. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela, em Cristo Jesus, e que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Se você está afastado de Cristo, de repente perdeu a glória de Deus, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Volte para Cristo. Seja uma geração Ebenezer como Samuel, que seja servo e serva de Jesus. Olha, Deus tem um plano na sua vida, e se você quer retornar para Cristo, você pode escrever no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por você, e Deus vai realizar uma obra sobrenatural na tua vida para a glória e honra do Senhor em Cristo. E como dica de leitura dessa aula, eu quero indicar para você o texto do Bill Hybels, Chamados para Liderar. Eu espero que esse texto também edifique você que tem um desejo de aprender um pouco mais sobre a liderança cristã, de servir a Jesus nesse ministério que Deus tem colocado no nosso coração. Te aguardo por aqui na lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: Jonatas, o valor da lealdade. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.